Senhor, liberta do mal. Senhor, aquela situação no Rio de Janeiro, ali tem os teus filhos, tem o teu povo, tem a tua igreja. Senhor, restaura a paz naquela localidade, intervém pelo teu poder, intervém, Senhor, nas nossas famílias, dai a paz, a vitória, os lares, Senhor, entristecidos, divididos, que a ação do inimigo, Senhor, não tenha domínio, livra do mal, Senhor. Há poder, Senhor, na tua, no teu nome e na tua palavra. Nós cremos, confiamos em ti e oramos ao Pai agradecidos, em o nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém. Vamos dar início cantando o hino de número 243. Presbítero irmão Zico, para nessa oportunidade louvar a Jesus juntamente com a igreja, com o hino 243. Todos quantos têm fôlego, louve ao Senhor Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. 243, irmãos. Adoremos ao Senhor na beleza da sua santidade. Não perca tempo, irmão. Adore a Deus. Aproveite. Aleluia. Direto, irmão. Nós abrimos este culto no teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isto. Nós haremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces pra ouvir o que nos for dado. Ó, nos manda tua palavra pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra tua igreja. Oh, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Ainda, irmão, dando continuidade aos louvores, 126, hino de 126, nosso companheiro irmão Cláudio nos ajudando no louvor. 126. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vamos continuar a adoração ao Senhor Deus nessa noite com mais esse hino. Bem-aventurança do crente. Feliz, bem-aventurado aqueles que servem ao Senhor Deus.
bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter perdão dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso sol. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói e todo vencedor. E do céu a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluia. Meus queridos, bom é adorar o Senhor Deus. Vamos continuar mais um hino adorando o Senhor em forma de canto, hino de número 402. Nosso companheiro pastor Roberto Cardoso. Saúde a toda a igreja com a paz do Senhor. Cantemos alegremente, irmãos. Cantemos adorando o nosso Senhor. Glórias a Jesus. Corta sangue em minha alma, contempla-lhe teu Senhor. Também a agonia que tinha, sofrendo por ti com amor. Não vês uma rubra torrente cobriram a terra de horror. É o sangue de Cristo inocente, vestido por mim, pecador. Minha
senda somente que leva ao repouso de amor. Subila onipotente por toda a sua mercê, também pelo dom excelente de Cristo em tudo que crê. Minha alma sobe pro alto, ali ouvirás o falar daquele a quem eu exalto. Não sabes que vê teu penar, na graça divina medita que tens em Jesus teu Senhor. Recebe a glória bendita, orando a Deus com fervor. Hosanas ao onisciente, Jesus veio aqui pra salvar. Minha alma da velha serpente que anda no mundo a tentar. Hosanas a Deus entoemos por sua palavra de amor. Hosanas e glórias rendemos a Cristo Jesus, o Senhor. Bem, meus amados, hoje pela nossa escala, as congregações, primeiramente do Jardim Aeroporto. Tem alguns irmãos do aeroporto, ali, o irmão Alex e os irmãos ali do aeroporto. Deus abençoe, obrigado pela cooperação. Na sequência, os irmãos do Jardim, lá da congregação da Balsa, a congregação mais distante do nosso município aqui. Ali está o nosso obreiro, Simão. Parabéns, muito obrigado. Deslocou lá de lugar longe, mas uma demonstração de consideração. Deus abençoe, obrigado em nome de Jesus. Também a nossa congregação da Graminha, Gideon, nosso obreiro. Tem mais alguns irmãos? Somente o Senhor. Deus abençoe, obrigado. Ali do Graminha, Royal Palm. Tem alguém lá do Royal Palm? O senhor Edilson, acho que tem ali o irmão representando que o obreiro ali está com problema de saúde, não pôde estar com certeza, mas tem esses irmãos representando. Congregação do bairro Jardim Roseira, tem ali o nosso obreiro, os demais irmãos, quantos mais vieram, esse grupo ali do Roseira, Deus abençoe, recompensa em nome de Jesus. E por último, bairro do Tatu. Tem alguém lá do bairro do Tatu? O Laércio, com certeza não viu. Mas vamos, na sequência, ouvir as irmãs do ciclo de oração. Todas que vieram das congregações podem somar aqui, aderir aqui com as irmãs. Chegam para cá, mano, interage aqui para louvar o Senhor. Todas as irmãs do ciclo de oração. E a Vitória está pronta para cantar. Já pôs o CD lá em cima. Então manda lá, depois na sequência a irmã Vitória vai estar louvando ao Senhor Jesus e nós aproveitaremos a oportunidade que ela louvar para as nossas contribuições. Nesse momento, as irmãs do ciclo de oração louvando a Jesus.
uma vitória louvando o Senhor e nós contribuindo com os dízimos e as ofertas que trouxemos para a casa do Senhor. A nossa contribuição, uma expressão de adoração, é um componente do nosso culto, faz parte da nossa adoração ao Senhor. Então, com alegria, contribuamos com aquilo que trouxemos para a causa e a casa do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quando a estrada chega ao fim, não tem saída e o remédio não existe pra ferida, e a esperança já morreu e não existe fé. Não é o fim, existe alguém que te ajuda, chame ele. Já me ajudou, vou te contar o nome dele. Foi carpinteiro e hoje é rei, cresceu em Nazaré. Jesus, autor da minha fé. Ele é o remédio certo pra curar tuas feridas. Porta aberta se você não encontrou uma saída. É descanso pro cansado, alívio ao desesperado. Pro faminto ele é o pão. No deserto ele é água pra quem tem sede de beber. E no frio cobertor pra quem tem frio se aquecer. É escudo e protetor, meu Jesus, pra mim é tudo. O seu nome adorarei enquanto eu aqui viver. Existe alguém que te ajuda, chame a ele. Já me ajudou, vou te contar o nome dele. Foi carpinteiro e hoje é rei, cresceu em Nazaré. Jesus, autor da minha fé. Tuas feridas, porta aberta se você não encontrou uma saída. É descanso pro cansado, alívio ao desesperado. Pro faminto ele é o pão. No deserto ele é água pra quem tem sede de beber. E no frio cobertor pra quem tem frio se aquecer. É escudo e protetor, meu Jesus, pra mim é tudo. O seu nome adorarei. No deserto ele é água pra quem tem sede de beber. E no frio cobertor pra quem tem frio se aquecer. É escudo e protetor, meu Jesus, pra mim é tudo. O seu nome adorarei enquanto
Meus irmãos, vamos estarmos de pé para orar no Senhor, mas antes estamos visitando Zailton e Lucinéia. Onde estão? Dê um sinal. Vamos saudá-lo dizendo: sois bem-vindos em nome de Jesus. Então, os irmãos aí mais perto, irmão Laércio, irmã Sônia, cumprimenta aí os nossos visitantes com alegria nesta noite. Muito obrigado pela presença. Jesus abençoe. Família aqui, irmão Juvenil agradece a esposa Mankelly, porque estão completando mais um ano de vida conjugal. Vamos parabenizar o nosso diácono na semana. Parabéns, Deus abençoe. De Mankelly, onde é que está? O Juvenil, parabéns, Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, cada quanto mais precisa de oração, peço por mim e minha casa também, e orar apresentando essas petições e pelo pastor Oséias, que vai nessa noite ministrar a palavra do Senhor. Nosso irmão lá da Balsa vem fazer esta oração, cooperando conosco nesta noite, e Deus com certeza tem uma palavra para cada um de nós, assim como também aqueles que através da rádio e TV web Jesus é o Caminho, sintonizando, interagindo com o nosso culto. Deus tem uma palavra para cada um de nós. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Estenda as suas mãos, vamos orar ao Deus nosso Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, eterno Deus e querido Pai Santo, na Tua presença, meu Senhor, estamos nós aqui, em mais um culto de adoração à Tua pessoa, Senhor. Meu Deus amado, chegou a hora da oração, meu Pai eterno, e nas minhas mãos, Senhor, se encontra aqui, querido Deus, algumas petições, Senhor. Meu Deus amado, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, fazemos uso da nossa fé, Pai eterno, e te apresentamos, meu Senhor, a cada pedido que está aqui, Senhor amado, aos teus filhos que vêm à tua casa, querido Deus, te adorar, render-lhe culto à tua pessoa, meu Senhor. Meu Deus amado, aos irmãos que estão felicitando Deus em aniversário, Deus que abençoe eles também, a tua grande e poderosa mão, eterno Deus, seja com ele, meu Senhor. A tua igreja, Pai eterno, venha ser abençoada, guardada, querido Deus. Senhor amado, nessa noite, meu Senhor, saímos dos nossos lares, viemos aqui até a tua presença, meu Deus amado, Pai Santo, porque nós sabemos, querido Deus eterno, que o Senhor se encontra em nosso meio. Meu Deus, que tu possa abençoar a cada um que adentra essas portas. Eu não sei, Senhor, como entrou o coração do meu irmão, da minha irmã, mas tu sabes, ó Deus. Nessa noite eu te apresento também. Entra com a providência do céu, abençoando a cada um segundo a sua necessidade. Meu Deus, meu Pai, eu já te peço e eu também te agradeço, em nome de Jesus, o teu Filho amado, hoje e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Podeis tomar o vosso assento. Deus abençoe a todos. Glória a Jesus. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez na casa do Senhor, adorando, louvando e bendizendo o seu nome. Aproveito a ocasião para louvar a Deus também pela vida do nosso pastor Levi, pastor Joel Mâncio. Quero agradecer, pastor Jurandir Bernardes, pela oportunidade. Pastor, muito obrigado pela honra que o Senhor me concede nesta noite. É um prazer estar aqui acompanhado de seletos obreiros, homens de Deus. Pastor Jonas, meu professor de teologia. Deus abençoe a todos. Meus queridos, eu gostaria de ler com os irmãos duas passagens bíblicas para meditarmos na palavra do Senhor. A primeira passagem está em Juízes, capítulo de número 13. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 13. Versículo de número 24. Juízes, capítulo de número 13, versículo de número 24. Amém? Diz a palavra: depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou.
1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 20. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 20. Amém? Diz o texto sagrado: sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Amém. Somente 2 versículos, o primeiro em Juízes 13, 24, o segundo em 1 Samuel, capítulo 1, verso 20. Meus amados irmãos, para pensar um pouco sobre a nossa vida espiritual, a trajetória da nossa vocação, da nossa chamada, eu gostaria de construir aqui um paralelo entre esses dois grandes personagens, dois grandes homens de Deus, Sansão e Samuel. Nós observamos a princípio que os dois têm muito em comum, inclusive na galeria da fé, em Hebreus capítulo 11, os dois são mencionados no mesmo versículo. Pela ocasião da escola dominical, estudando a palavra, me veio a curiosidade, portanto, de fazer um estudo, criar um paralelo, e quem me conhece sabe que eu não sou acostumado de fazer esses entrelaçamentos de textos. Eu procuro selecionar um texto, trabalhar um texto apenas e extrair a palavra. Mas desta feita, o Espírito Santo me levou a fazer esse paralelo para nós meditarmos aqui um pouco sobre a nossa realidade de vida com Deus. É importante observar que, a princípio, nós temos duas pessoas aqui que lideraram em Israel, lideraram o povo de Deus em tempos diferentes, em gerações diferentes, em épocas diferentes, e apesar de atuarem em tempos diferentes, eles têm muito em comum. Tanto a mãe de Sansão como a mãe de Samuel não podiam ter filhos. Eram mulheres estéreis, elas tinham problemas para conceber. Isso nos mostra que tanto a vida de Sansão como a vida de Samuel é um grande milagre de Deus. Eles são verdadeiros projetos de Deus para Israel. É um plano sublime de Deus em tempos diferentes, mas que atende um aspecto muito parecido. Nasceram em um momento espiritualmente crítico na nação, vieram para serem libertadores do povo contra os seus opressores. Estes dois homens tiveram uma infância abençoada. O versículo 24 do capítulo de número 13 que lemos diz que o menino cresceu e o Senhor o abençoou. 1 Samuel capítulo 2 versículo 21 diz que o jovem Samuel crescia diante do Senhor. A infância de ambos foi abençoada por Deus. Os dois tinham cabelos grandes, os dois não podiam beber bebidas inebriantes, os dois não podiam tocar em coisas imundas, portanto tinham voto, desde o ventre o voto de Nazireu, consagrados desde a madre. Os dois exerceram liderança em Israel de caráter civil e militar, foram juízes em Israel. Os dois tiveram um inimigo em comum, os filisteus. Os dois foram usados extraordinariamente por Deus como libertadores de Israel da opressão dos filisteus. Contudo, nós observamos que um teve um destino diferente do outro. Quando nós olhamos para Sansão, capítulo 16 de Juízes, com os dois olhos vazados, cego, em território inimigo, sendo motivo de chacota, escárnio, zombaria. Um homem cativo é morto de forma precoce, morre precocemente e de forma trágica, ainda que percebendo que Deus, na ocasião da sua morte, lhe tenha ouvido a oração, lhe tenha restituído as forças, com certeza perdoado os seus pecados. Ele faz parte da galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11, mesmo sabendo que o Senhor
teve misericórdia de Sansão no momento da sua morte, nós observamos uma morte precoce e trágica. Com certeza, Sansão não morre dentro de um plano original de Deus. Por outro lado, nós temos um homem, Samuel, com um final honroso. Nós temos um homem no capítulo 12 de 1 Samuel, que faz uma despedida ministerial, naquela famosa transição histórica da teocracia para a monarquia em Israel. Samuel, no capítulo 12, chama o povo como testemunha, a fim de que o povo observe que ele nunca defraudou, que ele nunca corrompeu-se, que ele nunca oprimiu ninguém. E o povo testemunha sobre ele, o texto é claro, do versículo 1 ao versículo 5, que Samuel foi um homem honesto, foi um homem íntegro, foi um homem fiel, um homem de uma moral ilibada. No capítulo 25 de 1 Samuel, ele morre velho, farto de dias, morre na sua casa, honrado e em paz. Mas o que levou dois personagens que tinham muito em comum a terem destinos diferentes? É construindo o paralelo entre estes dois juízes, Sansão e Samuel, que nós queremos pensar um pouquinho sobre as escolhas erradas de Sansão e as escolhas acertadas de Samuel, que fez com que tivessem um destino tão diferente. A princípio começaram bem. Pegue na mão do seu irmão e diga para ele, olhe para ela, diga: melhor do que começar bem é terminar bem. Diga para o seu irmão, pegue na mão dele, pegue na mão dela, olhe para ele, olhe para ela, diga: melhor do que começar bem é terminar bem. Glória a Deus. Na construção deste paralelo, olhando para as escolhas de Sansão, nós vamos observar que, em primeiro lugar, ele não soube administrar, não soube conduzir sabiamente a sua consagração de nazireu. Nós sabemos, olhando a Bíblia, Números capítulo 6, nós estamos falando de uma consagração muito radical, uma consagração profunda, em que homens e também mulheres eram separados para o louvor, para a glória de Deus. Em Números capítulo 6, nós analisando as características de um homem que se consagrava a Deus, nós temos ali duas categorias de pacto de nazireu. Primeiro é o pacto voluntário, em que a pessoa decidia por um período determinado se consagrar a Deus e, portanto, deveria obedecer os critérios daquela consagração. E o outro caso, a outra categoria de nazireu, era aquela que era designada pelo próprio Deus. No caso, Sansão e Samuel foram nazireus não por vontade própria, eles foram nazireus por designação de Deus. A mãe de Sansão recebeu a visita de um anjo de Deus, e este anjo, com um semblante terribilíssimo, este homem, e apareceu a mãe de Sansão, revelou-lhe que ela teria um filho e que ele seria nazireu desde o ventre, portanto, a designação divina. Ana votou um voto, e é interessante que em Êxodo, a Bíblia, no capítulo 23, diz que a família israelita, os familiares devotos, ao terem o primeiro filho, deveriam dedicá-los a Deus. Ana foi além do que a lei pedia, ela votou um voto, e um voto de consagração para a vida toda. Ela disse que o Senhor lhe desse um filho, ela o entregaria ao Senhor. Ela votava o voto de que não passaria navalha sobre a sua cabeça, e portanto o Senhor atendeu o pedido dela, aceitou o voto dela, e portanto ali nós temos uma designação também divina a respeito do nazireado de Samuel. Nós aprendemos que a consagração exigia que aquele que se entregasse nesse pacto não podia comer do fruto da vide, não podia comer uva, quer fosse verde, madura ou seca, não podia beber o vinho, quer fosse o simples suco, quer fosse o vinho fermentado, ou o vinho em forma
o suco da vida em forma de vinagre, não poderia beber. Qualquer bebida inebriante alcoólica não poderia o homem de Deus consagrado ao nazireado beber. Não podia também aproximar-se de cadáver, não podia se aproximar de coisa imunda, quer fosse o corpo do seu pai, ou da sua própria mãe, ou do seu irmão, ou de sua irmã, ele não podia se aproximar. Não podia cortar os cabelos. Cabelo crescido, portanto, lhe era um sinal sublime de submissão espiritual e de consagração, ou do pacto propriamente de Nazireu. O cabelo era um símbolo, funcionava como o turbante do sumo sacerdote, indicando a posição de pontífice máximo da religião hebreia. Ilustrava, por exemplo, a coroa o diadema que cada rei ungido de Israel usava, indicando uma posição real. Quem olhasse os cabelos crescidos de um nazireu, logo identificaria prontamente, rapidamente, que ali estava alguém espiritualmente submetido ao pacto de Nazireu. E nós, olhando para a vida de Sansão, meus irmãos, nós vamos observar que ele não soube levar a sério o pacto de consagração instituído por Deus sobre a vida dele. Primeiramente, nós conhecemos a história, nós vamos vê-lo no primeiro deslize, quando ele rasga um leão pelo meio. Quando o leão vem sobre ele, ele rasga este leão, o Espírito Santo vem sobre ele de uma forma poderosa, ele vence esse leão, joga os restos mortais do leão para a beira do caminho e segue sua viagem. Quando está caminhando para a celebração do seu casamento, lembra-se do episódio, volta por aquele caminho e vê o leão, a carcaça, os restos mortais do leão, e ali há um enxame de abelhas, e ele percebe mel no esqueleto do leão, se aproxima, pega um favo daquele mel e chupa aquele mel, põe na boca. E ali nós temos o primeiro deslize quanto à consagração deste grande homem de Deus. Ele procurou doçura em coisas estragadas, ele procurou prazer em algo que estava em decomposição, procurou doçura em um esqueleto de um animal morto. E meus queridos, os deslizes não ficam por aqui. Os irmãos conhecem a história, ele se envolve com 3 mulheres, segundo o relato bíblico, todas elas filhas dos seus inimigos, e 2 delas são prostitutas. Uma, a Bíblia dá nome Dalila, e no colo de Dalila, ele revela um monte de segredo do seu pacto de consagração, que são os seus cabelos crescidos, suas 7 tranças, e de forma sagaz, Dalila rapa a sua cabeça, e o Espírito Santo se afasta de Sansão, de maneira que ele não percebe. Quando Dalila grita, os filisteus vêm sobre ti, ele levanta pensando que iria sair vitorioso como de outras vezes, mas desta vez ele é capturado, cegado, uma algema de bronze é colocada em seus punhos, ele é arrastado para o território inimigo, ele é humilhado, ele é abatido, ele é envergonhado. O homem cai por conta de uma fraqueza. O homem é usado nas mãos de Deus de uma forma extraordinária. Contudo, na sua vida emocional é um homem frágil, na sua maturidade é um homem frágil, não percebe a seriedade do chamado de Deus. Porque, irmãos, é importante nós pensarmos um pouquinho sobre esse contexto de Sansão, que não conduziu bem a sua vida de consagração diante de Deus, porque aquele pacto lá no Antigo Testamento, pacto de Nazireu, ele tem muita relevância nos seus significados para a igreja de hoje. A igreja hoje é o povo da consagração, chamado por Deus do mundo para ser luz nas trevas. Nós somos a geração de nazireus desta era, dessa dispensação. O Senhor nos chamou do mundo para uma vida diferente, para atender os seus padrões diferentes. O Senhor nos chamou das trevas para brilhar na luz, para brilhar nas trevas com a nossa luz. Nós precisamos entender que a nossa vida de consagração, a nossa vida de crente, precisa
ser muito bem conduzida no que tange a realidade da santificação. Irmão, Jesus vem buscar uma igreja santa. Jesus vem buscar uma igreja consagrada e radicalmente consagrada, de corpo, alma e espírito. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23: e o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou repetir: que o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro escreve na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 15 e 16: sede santos como Ele é santo, como aquele que vos chamou é santo. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito: sede santos porque eu sou santo. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14, diz a Bíblia: procurai ter paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O primeiro deslize de Sansão foi não guardar o seu coração, a sua vida, foi não guardar a sua consagração, a sua santificação, a sua separação do mundo. A palavra nazireu é uma palavra hebraica que vem de nazar, que significa pôr à parte, ou seja, é selecionado, é escolhido, é separado. Você foi escolhido, meu irmão, minha irmã. E nós estamos vivendo um momento tão triste do Evangelho. Estamos vivendo um momento tão preocupante do Evangelho. Houve, ano atrás, perto do final do ano, um casal de amigos de uma outra igreja evangélica me convidou para celebrar o casamento. E eu disse: vamos lá, é uma honra, é um convite honroso, com certeza, por que não? E eu fui. Prepararam todo o cerimonial, estava muito bem organizado. Chegamos e eu me sentindo tão honrado, um momento tão nobre, tão solene. Ensaiei o cerimonial religioso do casamento, fiz ali o casamento do casal. Eles eram evangélicos, também não vou dizer a igreja. E teve uma recepção para nós, e quando nós estávamos ali, o cheiro do álcool começou a permear o ar. Tinha cerveja, tinha vinho, tinha champanhe, tinha muito mais. Vários tipos de bebidas alcoólicas. O casal evangélico contratou um DJ, ele soltou um batidão lá, um funk, as luzes apagaram, uma multidão correu para a pista de dança. O casal entrou para a dança, o ambiente ficou, irmãos, insuportável para continuarmos ali. Eu e minha esposa saímos, e no outro dia nós descobrimos que assim que saímos, houve briga no casamento desse casal. Alguns rapazes entraram em socos, chutes e pontapés. E o triste e o lamentável é que é casamento de evangelho, de pessoas que se dizem que servem a Deus, e que vão à igreja, que louvam a Deus, na igreja levantam as mãos, adoram, mas estão vivendo como o mundo, estão partilhando das mesmas coisas que o mundo. Existem crentes que ouvem músicas de cantores seculares no celular, e acho que isso não é errado. Existem crentes que assistem todo tipo de programação indiscriminadamente na sua televisão, dão ibope para todo tipo de programação, para todo tipo do que lhe aparece, do que lhe é ofertado pelas emissoras. Ele assiste, ela assiste, o filho assiste, a filha assiste, e assim a família prossegue.
Meus queridos, nós precisamos abrir os olhos do nosso entendimento espiritual. Se nós não cuidarmos da nossa vida separada, consagrada a Deus, acabaremos sem os dois olhos. Espiritualmente falando, acabaremos cegos, acabaremos sendo motivo de zombaria, acabaremos sendo motivo de escárnios e até mesmo blasfêmias daqueles que são os nossos inimigos. Uma outra coisa que eu observo na vida de Sansão é que ele, em todo o registro bíblico do seu ministério, orou apenas 2 vezes. No capítulo 15, versículo 18, e no capítulo 16, versículo 28, Sansão orou em momentos de grande aperto. Sansão é o tipo de crente que só ora em momentos de grande dificuldade. Não é um homem que vive, que respira oração. Ele ora esporadicamente. Na primeira ocasião em que ele orou, ele estava com uma sede tal que quase veio a falecer. A língua se apegava ao céu da boca. Ele acabara de sair de um confronto com o exército filisteus, abateu 1000 homens com uma queixada de jumenta fresca, e agora ele clama ao Senhor por água, e o Senhor lhe dará água. E no capítulo 16, verso 28, ele ora já cego na ocasião da sua morte. Ele retrata aqueles crentes que não conhecem a oração, senão em momentos de grande provação. Em momentos em que as portas se fecham, em momentos em que a doença alcança e abate o físico, em momentos em que a crise ou os conflitos ameaçam o casamento, aí olha-se para o céu e lembra-se que existe um Deus assentado no trono da graça. Irmãos, nós não oramos. Nós não oramos. E eis aqui um perigo. Leonardo Revenil, quando escreve o seu livro Porque Tarda o Pleno Avivamento, e acredito que já falei sobre isso aqui numa outra oportunidade, em uma das suas linhas, ele escreve: quando um pastor deixa de orar, ele começa a se desviar, e isso vale para qualquer crente. Quando um crente deixa de orar, ele começa a se desviar. Um crente sem oração, meus irmãos, é um desastre. Um obreiro que não ora, meus irmãos, é um desastre. E Sansão acabou no colo de uma prostituta. O Sansão acabou buscando doçura na caveira de um leão. Sansão acabou sem os 2 olhos, perdendo a comunhão com o Espírito Santo, porque era um homem de pouca oração. Eu pergunto: como vai a sua vida de oração? Como vai o altar de oração lá em casa? Se é que tem altar de oração em casa? Nós estamos vivendo um momento da era digital extremamente desafiador. O nível de atenção das pessoas é mínimo. Nós vivemos a síndrome do pensamento acelerado. Quem já ouviu isso? Vivemos a síndrome do pensamento acelerado. O indivíduo, quando pensa na oração, ele chega no quarto, dobra o joelho, e os ouvidos parece que ganham uma audição paranormal. Ele começa a ouvir barulho de panela na casa do vizinho. Ele ouve o celular do pai dele chamando na sala. Ele ouve grito de criança chorando na rua de trás. Ele ouve a buzina do ônibus no quarteirão de cima. Ele não consegue se concentrar. Ele não tem concentração. Ele está preocupado se alguém vai chamar no WhatsApp, se alguém vai postar alguma coisa no Face. Se ele não vai perder a oportunidade de postar ali um like. Está preocupado de perder a melhor parte da programação, a melhor notícia do jornal. Não há concentração. E aqueles que quando dobram o joelho para orar, é surpreendente, vem um sono terrível. O dia inteiro dinâmico, disposto, enérgico, dobrou o joelho para orar, o sono vem. Isso é espiritual. Isso é espiritual. Esse síndrome do pensamento acelerado, essa falta de concentração, esse sono na hora da oração, meu irmão, se existe alguém que não quer ver você de joelho, é o diabo.
O diabo não tem medo da sua graduação, do seu canudo de formatura, do seu anel de formatura. Ele não tem medo da marca do carro que você dirige, da marca da roupa que você usa, do tipo de penteado que você faz no cabelo, que tipo de salão, onde é o salão que você faz o cabelo. Ele tem medo dos seus joelhos dobrados diante do trono de Deus. E o que for possível para ele fazer, para te afastar da oração, ele vai fazer, porque ele sabe que um crente sem oração é um crente rendido, vulnerável, entregue, fácil de derrubar. Agora, pelo outro lado, nós temos Samuel, um homem de oração, um homem que soube conduzir de forma séria e responsável a sua consagração. Um homem de altar. Inclusive, a Bíblia diz, eu vou acelerar um pouquinho por conta do horário. A Bíblia diz no capítulo 12 de 1 Samuel, versículo 23, que Samuel, falando a Israel, disse: e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Para Samuel, não orar é pecado. Eu vou repetir: para Samuel, não orar é pecado. E não só para Samuel, se está revelado no texto bíblico, isso vale para mim e para você também. Pecado não é só fazer o que não se deve fazer. Pecado também é deixar de fazer o que se deve fazer. E a oração é algo que eu devo fazer. E se eu não faço o que eu devo fazer, eu cometo pecado de omissão. Meu irmão, você precisa acertar as suas contas com Deus, porque você tem pecado quando tem tempo para orar e dá desculpas ao céu, dizendo: hoje não vai dar. Jesus ensinando os discípulos acerca do dever de orar, em Lucas capítulo 18, versículo 1, Lucas registra, ensinando-nos, contou-nos uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dentro do cristianismo, a oração é um ato obrigatório. Dentro do islamismo também funciona assim, dentro do judaísmo também funciona assim. Para um judeu, a oração é um ato obrigatório por 3 vezes ao dia: 6 da manhã, ao meio-dia e 6 da tarde. Para um islâmico, o ato da oração também é obrigatório e eles oram 5 vezes ao dia. Mas para o crente, que deveria ter essa percepção também, que é um ato obrigatório, é um dever diário, ele não enxerga assim. Para ele a oração é algo opcional. Se couber na agenda de hoje, vai, se não, deixa para outro dia. Se você ainda não orou hoje, desperte para orar pelo menos no momento aqui e agora, porque senão, passando esse dia, você cometeu mais um pecado de não orar o dia de hoje. E mais o texto diz sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, ou seja, nenhum direito de se cansar da oração o crente tem. Se hoje não dá porque eu estou com uma cãibra terrível, se hoje não dá porque eu estou esgotado, cansado, saí do serviço, passei na lotérica, passei no mercado, tem louça para lavar, tem roupa para passar, tem casa para limpar, tem atenção para dar para os filhos, tem coisa para assistir na televisão, não posso deixar passar, não adianta, você não tem desculpa diante de Deus, porque como cristão, o seu dever diário é a oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz: orai sem. E o que você está fazendo com a sua vida de oração? Orai sem cessar, orai sem parar, orai sem obstruções, orai sem intervalo. O crente deve orar de joelhos, andando, deitado, de pé, indo para a igreja, voltando da igreja, indo para o serviço, voltando do serviço, no volante do carro. O crente tem que saber respirar a oração. Irmãos, a minha salvação e a sua salvação depende de uma vida de oração. Não há comunhão com Deus sem oração.
Inclusive, para entender a Bíblia, é preciso orar. Porque se eu ler a Bíblia sem oração, a Bíblia vai ser um mero livro para mim. Antes de ler a Bíblia não é um livro comum, é um livro espiritual, é a revelação de Deus. Portanto, para mim perceber a revelação de Deus, eu preciso me conectar ao trono da graça e dizer: Senhor, revela-me a tua vontade nesse livro. Eu posso pregar e ainda assim não ser convertido. Eu posso cantar e ainda assim não ser convertido. Eu posso limpar a igreja, trabalhar na obra de Deus, limpar os banheiros da igreja e ainda assim não ser convertido. Mas é impossível orar e não se converter. É impossível dobrar os joelhos e não se encontrar verdadeiramente com Deus. O grande problema da igreja de hoje não é teologia. O grande problema da igreja de hoje não são a ausência ou a falta de pregadores. Já temos pregadores até demais. Há quem diga que temos mais pregadores do que crente. Não precisamos de mais cantores, o que já temos já mais que o suficiente. Precisamos é de homens de oração. Precisamos é de mulheres de oração. Precisamos é de maridos de oração, de esposas de oração, filhos de oração, crianças de oração, adolescentes de oração, jovens de oração, homens de oração, idosos de oração. Precisamos de pastores de oração, precisamos de presbíteros de oração, diáconos de oração, precisamos de porteiros de oração, precisamos de uma igreja que ore. Os maiores avivamentos da história documentados não nasceram em seminários teológicos, não nasceram em grandes conferências, congressos, não nasceram em grandes eventos. Os maiores avivamentos da história nasceram em reuniões de oração. O avivamento que o Brasil precisa, meus irmãos, virá de um despertamento de oração. Você está vendo o cenário político, o cenário social, a violência nas ruas, a saúde pública, um caos. O avivamento que esse país precisa, a solução deste país vem de uma igreja de joelhos no chão, com os olhos focados no céu e com a boca clamando a Deus e dizendo: Senhor, salva-nos. Meus queridos irmãos, sem oração não somos espiritualmente nada. A unção na vida do pregador depende da oração. A sabedoria no ministério depende da oração. E se não orarmos, perderemos a comunhão com o Espírito Santo, como perdeu Sansão, perderemos a visão. Há um registro bíblico muito interessante que eu quero compartilhar com os irmãos, que está em Jeremias, capítulo 5, versículo de número 1. Ou melhor, Jeremias 15, versículo de número 1. Jeremias capítulo 15, versículo de número 1. Diz o texto sagrado: disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saia. Sobre uma palavra de juízo revelada a Jeremias para com o povo de Judá. Deus fala com ele no capítulo 15 e diz: ainda que Moisés e Samuel, Deus toma os maiores exemplos de homem de oração. Moisés era o homem que falava com Deus como um amigo fala outro amigo, face a face. Subiu no monte Sinai e ali ficou 40 dias. E quando desceu de lá, a luz do seu rosto não era da terra. Um homem de profunda e íntima comunhão. E quando Deus disse que iria exterminar aquele povo de duro coração, Moisés rogou a Deus dizendo: Senhor, não faças isso. Se fizeres isso, risca o meu nome do livro da vida. E o Senhor lhe atendeu a petição. E junto com Moisés
uma referência de oração, entra Samuel, um homem de oração. Esse moço é resultado de oração. A sua mãe orou insistentemente, gemeu e nasceu este homem. O seu nome significa ouvido de Deus. Nasceu da oração, sobreviveu por meio dela. Samuel é um ícone de alguém que busca o céu, que busca a Deus. Meus queridos, precisamos imitar este herói da fé. Precisamos, e é interessante que na galeria dos heróis da fé, grandes homens de Deus, antes daqueles homens serem heróis da fé, eles foram heróis da oração. Heróis da oração. O que nos falta é isto: buscar a Deus insistentemente. E a oração do crente, meu querido, não pode ser uma oração superficial. Não pode ser uma oração mais parecida com reza do que propriamente uma oração, porque existem muitos crentes rezando do que orando. Quando vai orar, ele ora todo dia a mesma coisa, do mesmo modo. É: Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te peço, Senhor, amém. É uma oração sem emoção, é uma oração sem tempero, sem gosto, sem graça, sem vibração, sem lágrima, sem súplica. Irmão, isso não é oração, isso é um ativismo da religião. Pare com isso. Orar é se envolver, orar é se render, orar é se emocionar, orar é transpirar, orar é chorar, orar é também gemer. Ou como nós estamos precisando de ministérios de intercessão. A intercessão é um ministério falido em muitas igrejas. Círculo de oração, mulheres de cabelos brancos que passaram a história das Assembleias de Deus gemendo em nossos bancos. Os seus lugares de oração e súplicas estão esquecidos. Nós precisamos voltar a ensinar os crentes a orar. Nós precisamos insistir com a nossa igreja, com os nossos irmãos, a orar na presença de Deus. Se o crente não ora dentro da igreja, quando o pastor convida a igreja para orar por alguém que vem aqui trazendo um pedido, dizendo: pastor, eu acredito na intercessão da igreja, há um parente na UTI, pede oração da igreja. Quando o pastor levanta o pedido para clamar por esta pessoa, existem crentes que não fecham os olhos, existem crentes que não oram, que não apresentam a Deus. Não é uma oração coletiva, não é uma oração congregacional, é um ato da religião, é um mero número da programação. Não move o coração de quem ouve, não move o coração de Deus. É preciso se importar verdadeiramente, interceder verdadeiramente para que o milagre aconteça. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu me questiono, se o crente na igreja não fecha os olhos para orar, se ele não ora num ambiente separado, propício para o ato, ele vai orar em casa? Ah, mas não ora não. Em muitos dos nossos templos, antigamente, existia escrito Assembleia de Deus, e embaixo, casa de oração. Quando você chegava na igreja, você via o povo de joelhos chorando, clamando a Deus. E quando começava a cantar os hinos da harpa, já se ouvia línguas estranhas, já se ouvia glória a Deus e aleluia, já se ouvia fogo no meio da igreja. Até criança era batizada com o Espírito Santo. Mas hoje chegamos na igreja, todos estão sentados, conversando, e às vezes sobre negócios da vida particular, fazendo negócios dentro da igreja. Quanto é que vale aquele negócio? Ah, é tal, para você eu faço tanto. Então fechou, comprei. Quando deveria estar com os joelhos dobrados fazendo negócio com o céu. Meus queridos, vamos fazer uma oração de verdade agora. Se coloque de pé.
Sansão caiu por falta de oração. Samuel foi um homem honrado, porque foi um homem de oração. Escolhas erradas, finais trágicos. Escolhas acertadas, finais honrosos. Qual é o destino que você quer ter como crente? Melhor do que começar bem, é terminar bem. Feche os seus olhos e você vai começar falando com Deus o seguinte: ensina-me a ser um homem, uma mulher de oração. Quando ninguém vê, quando não há holofotes, quando não há a vista dos homens, ensina-me a orar. Ensina-me a entrar no meu quarto, a fechar a porta e a entrar no oculto do teu tabernáculo, no esconderijo do Altíssimo. Me ensina a adentrar sabiamente à sombra do Onipotente. Me ensina o segredo da intimidade. Fala comigo como um amigo fala outro amigo, porque estou certo que oração não é monólogo, oração é diálogo. O Senhor fala com quem fala contigo. Desperta minha paixão pela intercessão. Ensina-me a chorar pelos homens sem Deus, pecadores. Dai-me amor pelos homossexuais, pelas prostitutas, pelos viciados, pelos ímpios deste Brasil. Dai-me amor pela obra missionária, a ponto de que quando ore pelos missionários, eu sinta sobre os meus ombros o mesmo desafio que eles sentem longe. Ensina-me a orar pela minha igreja e pelo avivamento tão desejado. Ensina-me a clamar por uma transformação genuína, um despertar legítimo no meio do teu povo, para que haja arrependimentos e conversões autênticas, para que voltemos a ser mãe de filhos, pais de filhos espirituais. Desperta uma geração de Samuel, desperta uma geração de novos Elias, desperta uma geração de novos homens e mulheres de oração, que tenham seu altar erigido e a comunhão construída contigo perfeitamente. Quebrante o coração desta gente, mude a realidade espiritual da nossa igreja, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Completa, Senhor, em nossa vida o ministério, Senhor, da intercessão, que possamos, Senhor, ser despertado cada dia para a necessidade de estar diante de Ti. Senhor, envolve-nos com o temor, envolva-nos, Senhor, com adoração, envolva-nos, Senhor, com o sentimento das almas que estão perdidas. Senhor, envolva com o sentimento da intercessão pelas famílias, pelos lares, pela igreja. Envolva-nos, Senhor, com o sentimento de uma nação abençoada, de uma nação liberta, de uma nação transformada, de um povo regenerado, Senhor, mas acima de tudo, de uma igreja que faça, Senhor, diferença, de um crente, Senhor, que seja o altar da unção, de um crente, Senhor, que seja o altar da bênção. Faça, Senhor, com que a nossa vida seja, Senhor, o altar da revelação da Tua glória. Senhor, tira a acomodação, tira a preguiça, Senhor, tira a ação da acomodação, Senhor. Coloca em nossa vida o desejo de aproximar-nos mais de Ti, Senhor. Coloca em nossa vida o desejo de buscar pela operação
dos dons espirituais na tua igreja, para que haja sinais, prodígios e maravilhas, Senhor. Vem sacudir, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos, os nossos pés, Senhor. Remova, Senhor, a preguiça, remove, Senhor, e sacode com o poder do alto, enquanto há tempo, Senhor, porque dias virão de angústia sobre esta terra, e correrão para falar contigo. Surio que show me raia taia. Quando a minha dor e o meu juízo descer, o teu clamor somente molhará a terra, mas não chegará diante de mim. Mas hoje, Suliote caia, a palavra ainda dá oportunidade. Coitinderai, se temer, haverá bênção. Mas se negligenciar, o mal está à porta. Escolha, Leiote. Escolha, Chulecol. Escolha, ai, Shemiandecai. Escolha a minha presença e trarei bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a minha igreja. A palavra do Senhor é esta. Surideshai, quem entenda, glorifica ao Senhor. Bere patia sei biandicai balai shai manahashai leiro lebeco belai vasai shinilei manai ete ko manahashile kamalai balai eteka nesse time romanai manai show ai beshile romanai. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Senta um instantinho, irmão, nós já vamos terminar. Aleluia. O irmão Gilvan solicitou que avisássemos aqui se os obreiros trouxeram a inscrição, né, das pessoas que vão integrar o simpósio, né, sobre a família. Então procurá-la após a bênção apostólica. Aí está o irmão Gilvan. Quinta-feira, noite da vitória, com a presença das seguintes congregações. Vou frisar as congregações, porque às vezes tem um reclamando que não falo. Toda terça-feira eu tenho falado, então vamos registrar aqui certinho. Quinta-feira, dia 22, Nobreville, Nova Europa, Odécio Degan, Ouro Verde e Santa Amália, na noite da vitória aqui. Nesta sexta-feira haverá vigília a partir das 22 horas aqui na nossa sede. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical, e às 18 horas o culto. Pastor Pedro Torquato pede oração pela irmã Maria. Está aí? Irmã Maria, cadê você? Lá está, a irmã Maria completou mais um ano de vida. Vamos parabenizá-la, dizendo: parabéns, Deus abençoe e multiplica os dias com bênção dos céus. Ficamos de pé e vamos agradecer o Senhor. Amanhã à tarde, tem tarde da bênção aqui às 14h30. Irmã Leila e irmã Lúcia convidam e agradecem aqueles que puderem participar. Já foi anunciado. Pastor Joel nos abençoando, e nós levemos esta palavra ao nosso coração. A nossa escolha faz a diferença. Como vemos aquilo que Deus coloca nas nossas mãos?
como nós interpretamos a importância da consagração, a importância da vida com Deus e de estar com Deus. Pastor Joel nos abençoando, leve na coração as considerações das nossas congregações, irmãos que estão aí, venham todos novamente servir ao Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reina em cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.